Ancião presidente da Congregação Cristã no Brasil, rodeado por 6 seguranças, gente. Simplesmente estarrecedor. Coisa que eu não me lembro de ter visto ou ouvido falar coisa semelhante a essa na Congregação Cristã no Brasil, a não ser agora nos últimos momentos da congregação. Que, na verdade, irmãos, é o momento mais vergonhoso que a congregação está vivendo. Escândalo em cima de escândalo, heresia em cima de heresia. Mas o que você vai ver aqui é a imagem desse senhor aqui. Ele é um dos profetas da CB, gosta de profecia, tem contas nas redes sociais e está sempre tirando foto com irmãos, né, que são anciões, cooperadores. Ele tira foto. Só que dessa vez, lá em Uberlândia, em mais uma das aberturas que foi feita naquela central, o CCBaninho aqui foi impedido de tirar fotos. E quando ele se deu conta, o ancião presidente estava rodeado ali de seguranças. E foi dito para ele: você não vai tirar. Por quê? Eu acredito, não por causa dele, mas como ele usa essas fotos nas redes sociais, eu acredito que os anciões agora também estão evitando as fotos, porque muitas delas são usadas aqui em nossos canais. E você vai ouvir também áudios que eu vou trazer para você, que isso não aconteceu só em Uberlândia. Uberlândia não é um caso isolado. A gente vai ver isso acontecendo em outras regiões e chegaram áudios aqui para mim e vou mostrar eles para você também. E após o vídeo vamos fazer algumas reflexões, óbvio. E eu já vou começar com uma antes do vídeo e as outras a gente vai fazer posterior ao vídeo e aos áudios. Só que eu já começo com essa daqui. Não é esses homens que pregam que Deus vai guardar, que pregam a paz de Israel. Salvador Bueno mesmo, por esses dias, pregou várias vezes que haverá paz porque Deus vai guardar. Você não acredita nas próprias pregações que saem da sua boca? Está com medo do quê? Se você mesmo pregou que nenhum mal chegará à sua tenda e haverá paz. Está aí, irmãos. Nem eles acreditam no que sai da boca deles, o que eles mesmos pregam. Vale lembrar e destacar que Jesus Cristo não tinha segurança. Os apóstolos não tinham segurança. Os homens do passado que evangelizaram e pregaram, nenhum deles tinham segurança. Detalhe, nenhum deles estavam preocupados com a segurança da sua própria vida, porque eles passaram a amar mais a vida de Jesus do que a vida deles mesmos. Mas os anciões do Brás estão com muito medo de morrer ou muito medo de que alguma coisa má aconteça com eles. Esse comportamento é típico de ou esses homens são milionários e estão com medo de ser sequestrados, ou eles são famosos e afamados e estão gostando da brincadeira. Bom, dito isso, vamos soltar o áudio aqui e nós vamos ver o vídeo primeiro e depois eu solto os áudios. Vamos ouvir o que o CCBano, coitado, ficou frustrado, tadinho. Está começando a chegar a receber o choque de realidade. Vamos lá. Deus, igreja, tem muitos aí me perguntando por que eu não tirei foto com o ancião que veio de fora na reabertura da igreja. Então, igreja, deixa eu contar para vocês. Desde que eu sirvo a Deus, eu nunca vi falar isso, né? Que irmãos têm segurança, né? E dentro da igreja, e nesse dia, realmente aconteceu isso. 6 segurança, truculento, me fechou e não quis deixar tirar foto. E falou para mim que eu era o único que não ia tirar foto. Então eu não esqueço se não quer tirar foto comigo. Para mim tanto faz, isso aí não faz diferença. Então eu só estou postando aqui porque tem alguns irmãos, muitos irmãos, que estão me perguntando. E esse é o motivo. Porque eu nunca vi falar isso. Dentro da igreja, o segurança querer barrar você armado, né? E falar que você não pode tirar foto, né? Mas assim, não sei. Já aconteceu com vocês isso aí? Então, meus irmãos, mas tamo aí. Esse é o motivo de eu estar aqui fazendo vídeo e falando para vocês,
Maior, tamo junto e firme até o final. Deus abençoa pela vida eterna. Tá aí, irmão. O próprio CCBano desapontado e entristecido. Ele falou: nunca vi isso. Ancião com segurança e principalmente dentro da igreja. Você ouve a voz de uma mulher no fundo, pode ser a esposa dele, falando dentro da igreja. Aí ele falou dentro da igreja, lembrando ele de falar, né? Olha só que lamentável, irmão. Que lamentável. Que situação nós estamos, rapaz. A congregação cristã no Brasil, ela chegou. Os anciões do Brás estão se sentindo popstar. E detalhe, eles dizem que são iguais ao povo. Nós somos todos nós somos iguais. Todos nós, não tem privilégio nenhum, não tem absolutamente nada. Uma baita de uma hipocrisia. E eu vou colocar aqui, antes de soltar os áudios, eu vou colocar a fala do ancião Edson Figueiredo no culto de ontem, do dia 1º de março, falando justamente sobre isso, que eles são iguais ao povo e que não existe distinção e diferença alguma. Ouça aí você. Então, façam isso. E graças a Deus, nesta hora ninguém ganha nada. Não tem disputa para ser o melhor, para ser... Graças a Deus, na obra de Deus, ninguém ganha nada. Não tem disputa para ninguém querer ser melhor. Será que não tem disputa, gente? E essas rasteiras que andam acontecendo por aí? Vamos ver, ó, presta atenção. Quem é mais eloquente, que vai ganhar mais, que vai ter mais regalias. Não. Nem quem vai ganhar mais, nem quem vai ter mais privilégio, nem quem vai ter... Não, irmão, não. Olha lá. Não é assim. Olhe por nós. É um pedido que nós fazemos, ou que nós fazemos. Ore pelo ministério. Ore por nós, irmão. Ora pelo ministério. Nesse culto teve mais fala dele dizendo: somos iguais, não há diferença, não há privilégio. Como ele acabou de falar agora. Será mesmo? Será que Salvador Bueno, ele está se sentindo igual ao povo? Porque Jesus Cristo, se não fosse beijado no rosto, ninguém saberia quem era Jesus. Ele não estava rodeado com 6 seguranças, protegendo ele, bem armados e fortificados para fazer a segurança dele. Mas o comedor de arroz e feijão está com medo. Estão com medo de quê? Eu não sei. Mas não é só isso não. Fica vendo os áudios. Olha os áudios das pessoas da congregação. Isso aqui são pessoas, frequentadores da congregação cristã no Brasil. 2 áudios aqui no WhatsApp. Ouça aí, ó. Bel, olha isso aí, Bel. Olha isso aí, meu irmão Daniel. Rapaz, então, bateu em cima, hein? Era o Papa mesmo, é. Eu acho que nem um Papa anda com tanta segurança. Qual o medo de segurança? Por que tanta segurança? Ele está sendo ameaçado de morte? O que ele está fazendo de errado que ele está sendo ameaçado de morte? Pregando a verdade que é Cristo? Qual o pavor dele? Sem segurança particular, com certeza eles não estavam armados com a arminha de brinquedo, né? Bolinha de brinquedo, tava? Segurança de mão banando eu nunca vi. Será que estavam armados lá dentro do sacro prédio institucional? Mas não são os homens protegidos? Homens que estão dispostos a morrer pelo Evangelho de Cristo, por falar a verdade? Mas não tá certo. Quem paga essa segurança, né? De onde vem o dinheiro? Ou são seguranças voluntários? Enfim, 6 seguranças. Puxa vida, será que eles temeram que poderia acontecer alguma agressão? Até porque o Luiz também estava presente, né? Estão ficando violentos, né? Ou temendo a violência, ou ficando violentos. Enfim, não sabemos qual é a realidade. Mas estão temendo o povo. Isso é um bom sinal. Estão temendo o povo. O povo vai lá, mas estão temendo o povo. Bom, selva para você, meu querido irmão. Se gosta de ficar babando o ovo aí, falando que os camaradas são bons, são top das galáxias, né?
Vai lá, continua babando o ovo. Isso é pouco. Faltou eles pegarem você e jogar. Que nem aqueles bonequinhos de desenho. Pegar e empurrar você lá pra fora. Wesley. Baba ovo mesmo, né? Complicado. Mas vocês têm que aprender. Vocês não aprendem no amor, vocês aprendem na... Aí é um CCBano criticando o outro, porque o outro é profeta, ele vai atrás desses bambambam da galáxia, né? E o outro tá fazendo uma crítica coerente, justa, que realmente tá aí, ó. Vocês ficam babando o ovo do cara e o cara não dá a mínima pra vocês. Não dá a mínima pra vocês. E vocês ficam defendendo, arrumando confusão na internet, xingando as pessoas, rogando praga, e o cara não tá nem aí. Aí ele vai aí na sua cidade, você vai lá congregar e o segurança mete a mão no seu peito e fala: aqui não, mané. Rapa fora. Agora eu vou colocar o outro áudio, o segundo áudio aqui para nós ouvirmos, ó. Também, as pessoas que congregam na congregação. Não são os críticos, são as próprias pessoas indignadas. Ou seja, algo semelhante a isso aconteceu aqui na cidade de Ribeirão Pires, no ABC. O Luiz Carlos, ele veio fazer uma apresentação, não lembro se foi ordenação, já faz um tempo, já foi no ano passado, se eu não me engano. E ele veio para fazer, eu não sei se foi ordenação, apresentação, não sei o que foi, só que o fato era na central de Ribeirão Pires. Eles fecharam o estacionamento da igreja, que não é muito grande, fecharam o estacionamento, então os frequentadores da CCB tiveram que deixar o carro em volta da igreja, na rua. E o Luiz Carlos chegou com um carro preto, aqueles carros como se fosse nível executivo lá da parte dos carros de Brasília. Um carro preto, provavelmente blindado e com segurança. Ele entrou pela fundo da igreja, que já sai direto no banco do ministério, e na hora de sair também teve escolta de segurança. Foi ridículo, né? Parece que é uma celebridade, mas em se tratando de CCB, nenhuma novidade. Olha aí, gente. Desculpa até falar, e eu concordo com a irmã, ridículo. Os caras estão se achando celebridades, os bambambam, né? Por estar aparecendo no YouTube, acho que já estão achando que o YouTube é Hollywood. E aí eles estão se achando os grandões, né? Só falta dar autógrafo agora. É capaz de ter algum CCBano bocó e vai lá pedir autógrafo para os anciões. E pior ainda, esses anciões ainda dão autógrafo. Tá de brincadeira. Mas tem alguns questionamentos aqui muito importantes que devem ser feitos. A primeira pergunta é: será que os anciões do Braz estão se achando insubstituíveis? Sim, porque você protege e guarda uma coisa que não pode ser substituída, que é única. Meu Deus, nem Jesus Cristo tinha segurança, nenhum dos apóstolos, ninguém tinha segurança. Mas os anciões do Braz têm que ter segurança. Os caras estão com muito medo. Medo mesmo, rapaz, de morrer. Tá certo que o Brasil é um país violento, mas vocês não são melhor do que o resto do povo. O outro problema é que esses anciões sempre pregaram a fé em Deus como Deus protetor. O Deus que vai protegê-los e que não vai deixar nada acontecer com vocês. Como eu cansei de denunciar aqui no canal, que eles pregam uma falsa segurança, que não existe promessa na Bíblia que Deus vai nos proteger de que algo mal aconteça conosco. Não existe nada disso. Ao contrário, Jesus Cristo ainda profetizou que vão nos perseguir, vão nos fazer mal, e alguns vão ser presos, condenados e assim por diante. Mas eles pregam, os anciões do Braz pregam para ficar em paz, que Deus vai te guardar, que Deus vai... Fica nessa graça, que aí nenhum mal vai te acontecer, que Deus vai te proteger e assim por diante. Como o Salvador pregou há pouco tempo atrás. Como fica? Vocês não percebem que isso escancara em vocês, né, um rótulo de hipócritas? E por que o rótulo de hipócritas, irmão? Porque hipocrisia é você dizer e orientar o povo a fazer algo que você não faz ou que você não tem coragem de fazer. Hipocrisia.
Outro ponto é que eles pregam a simplicidade e a humildade. Não porque a simplicidade, a humildade, esse povo é humilde, porque aqui ninguém é diferente do que ninguém. E você tem um ancião rodeado com 6 seguranças, na verdade, ostentando o poder e o distanciamento que eles têm do povo. Isso aí, irmão, quem faz isso são milionários, sabe? Bilionários, né? Que, lógico, tem medo de ser sequestrado. Mas pelo que eu achei e pensava, que esses anciões do Brás eram gente simples e comum, como nós, que não fossem ricos e nem milionários. Agora eu já estou em dúvida. Será que são milionários e estão com medo de ser sequestrado? Seria isso? E se são milionários, como que ficaram milionários? É só uma pergunta. Ou será que é apenas o fato de querer ostentar, né? Ou seja, não é rico, não é milionário, mas estão querendo se passar de rico e como milionários e usando o dinheiro do povo, da coleta, para ficar talvez pagando esse segurança. A gente nem sabe se são segurança, se são voluntários, mas independente disso, né, estão exercendo uma proteção que é contrária ao que eles pregam. A CCB prega, irmão, a humildade é a igualdade entre os irmãos. Não que aqui na obra de Deus nós somos todos iguais. Mas será que isso não está causando um distanciamento do povo? Será que alguns membros da igreja, como no caso da cúpula, são mais importantes do que o resto do povo? Porque se esses seguranças estiverem sendo pagos com o dinheiro da coleta, ou seja, com o dinheiro que não é de vocês, por que é que vocês precisam ter segurança e o povo não? Que diferença vocês têm deles? Vocês são melhores que eles? É simplesmente lamentável. Irmãos, essa turma que está aí no Brás, se não for afastado estes homens o mais rápido possível, a CCB vai descer num nível tão grande, tão baixo, que vai ser difícil sair de lá de baixo depois. Muito difícil. Está aí, ó. Para mim isso é uma vergonha, né? No meio de um povo simples, no meio de tanto povão, os homens passeando para lá e para cá com seguranças e detalhe, chegando nas igrejas como fossem astros. Sabe quem chega por trás, irmão? Por trás. É show. Artistas famosos. Eles chegam por trás, isolam o estacionamento inteiro. Isolou o estacionamento para o anciãozinho chegar, gente. Para que não fosse incomodado pelo povo. Para que não fosse assediado pelo povo. Né? Também os recebendo parece tiete. Né? Tem alguns aí que parece tiete em cima dos anciões da CB por conta dessas profecias e essas profetadas todas. Mas isso é de se lamentar a posição dos anciões do Brás. Desculpa falar, mas eu preciso dizer isso aqui, representando todo o povo da congregação cristã no Brasil. Vocês são uma vergonha para a congregação cristã no Brasil. Lamentável. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus.